queria falar com vocês hoje sobre os dois evangelhos. Que um foi dado a Pedro e o outro foi dado a Paulo. O que acontece se nós misturarmos esses dois evangelhos? Aí a gente se pergunta, com tantas igrejas que tem por aí, será que eu estou na igreja certa? Você tem certeza que se você morrer agora, você realmente vai para o céu seguindo as pregações da igreja que você frequenta? Você sabia que a Bíblia está cheia de condenação? Às vezes, por exemplo, você é um adúltero, segundo a Bíblia, e você nem sabe. A Bíblia chama de prostitutos espirituais. Você sabe o que é um prostituto espiritual? É aquela pessoa que acredita em unção com óleo, acredita em copo com água, acredita em garrafa com água, pessoas que acreditam que são salvas só porque se batizaram nas águas. Então vamos começar nossa leitura aqui no livro de Gálatas. Gálatas, a cidade de Gálatas, Paulo passou lá e pregou o verdadeiro evangelho. Quando o povo já estava preparado, já conhecendo tudo que Jesus fez na cruz, Paulo saiu daquela cidade para pregar em outra. Veio o pessoal do outro evangelho e desfez tudo que Paulo tinha feito. Paulo ficou sabendo e mandou uma carta para lá. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 6. Olha só. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito. Por que é maldito? Porque se eu andar no meu evangelho, que foi dado a Paulo, eu sou santo. Mas se eu andar nos dois, eu sou maldito. Aí diz aqui no 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Você deve por acaso estar se perguntando, que dois evangelhos é este? Então, agora a gente vai ver quais são esses dois evangelhos e quem é o responsável por esses dois evangelhos. Aí aqui mais na frente, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então aqui estão os dois evangelhos. Um evangelho é da incircuncisão. Para quem serve esse evangelho da incircuncisão? Foi dado a Paulo. E o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro. Por quê? Diz o 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, quem é que operou nele? Foi Jesus, para pregar o evangelho dele. Para quem? Para o apostolado da circuncisão, que é os judeus. Esse operou também em mim, ou seja, Jesus operou em Paulo. Para quem? Com eficácia, para com os gentios. Então, se você seguir o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro, de Marcos, de Lucas, João, e querer praticar a Bíblia toda achando que a Bíblia toda é para você viver, você entra em maldição. Aí a pergunta é, por que eu sou maldito se eu estou fazendo a vontade de Deus? Por que eu sou maldito se eu estou andando na palavra de Deus? Aí diz assim, continuamos no livro de Gálatas, capítulo 3, agora vamos ler o 10, e você vai entender qual é o problema das obras da lei, da circuncisão, de andar nas leis. Olha só o que diz. Todos
aqueles, qualquer pessoa, não interessa quem seja, todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, aqui está a maldição. Olha qual é a maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Então o problema não é só eu praticar, né? Os mandamentos da lei são 613 mandamentos. Então vamos dizer que eu queira praticar só 20, só 50. Então a lei não permite que eu pratique só quantos eu quero ou aqueles que eu quero. Pela lei eu tenho que praticar todos eles e permanecer praticando. Olha só o que diz aqui no capítulo 5 do livro de Gálatas, versículo 3. Olha o que ele fala para você, ó. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, ou seja, quiser praticar a obra, que está obrigado a guardar toda a lei. Você entendeu? Tem dia que você gosta de jejuar, mas tem dia que você não está à vontade. Mas só que a lei diz que não tem o querer. O dia que você quer, o dia que você não quer. A Bíblia diz que você é obrigado a guardar a lei, é obrigado a praticar e é obrigado a permanecer praticando. Se você quiser praticar a lei, andar na circuncisão. Qual é primeira obra que os pastores te mandam fazer para você se tornar um maldito? Né? Eles pregam que você tem que aceitar Jesus ou receber Cristo. Você recebe Cristo. Aí eles dizem, o primeiro passo, depois que recebeu Cristo, é se batizar nas águas. Outra mentira das igrejas. Não existe batismo nas águas para o povo gentio. Jesus disse, aquele que for batizado será salvo. Aí eu te pergunto, esse batismo é nas águas? Essa história é para outro vídeo. Nós aqui estamos nos dois evangelhos. Então, nós vamos ver agora vamos ver agora. A pergunta é, por que essa mistura? Se Jesus pegou os 12 discípulos e falou, vocês preguem para os judeus. Depois ele escolheu Paulo e falou, você é um instrumento meu para levar a minha palavra ao gentio. Que é um gentio? É um povo não judeu. Se você não é judeu, você não tem que andar pelos 4 evangelhos, que não é evangelho, é livros históricos. O seu livro para você viver, você ler e viver, é de Romanos até Hebreu. O resto da Bíblia é para você ler, para ter conhecimento das histórias, o que Jesus fez, o que Deus fez, né? O Apocalipse, que é a revelação dos últimos tempos. Agora, quando você quiser viver, é só o que está escrito de Romano até Hebreu. Então, nós vamos saber agora onde começou essa bagunça. Então, vamos lá no livro de Gálatas 2, 11 a 14. Diz assim no versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas. E chegando Pedro, olha só, Pedro, ele era o responsável pelo evangelho da circuncisão. Ele tinha que manter a ordem, manter o respeito. E olha o que ele fez. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Quem resistiu? O apóstolo Paulo, o responsável pelo evangelho da incircuncisão. Porque era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha onde está o problema aqui no 13. E os outros judeus dissimulavam com ele. Se você pegar um erro na Bíblia, né? Não tem batismo nas águas, fala com o pastor. O pastor, ele vai usar a Bíblia, ele vai dissimular e ele vai te enganar. E você vai continuar no erro. E no último dia, você não irá para o céu.
Olha só. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, por que botou até Barnabé? Se deixou levar pela sua dissimulação. Eles têm uma sabedoria para enganar, para usar a Bíblia, usar versículos fora de texto, de contexto, e enganar o povo. E eles aqui enganaram até Barnabé. Por que até Barnabé? Que Barnabé ele andava com Paulo. Ele sabia o que era certo, o que era errado, como os judeus têm que viver e como o gentio tem que viver. Então Pedro ele cometeu um erro e se deu uma de certo. Ele se justificou e enganou até Barnabé. Mas só que Paulo, que também já foi um judeu e conhece as duas histórias, os dois lados, olha o que Paulo disse aqui para Pedro, no versículo 14 do capítulo 2 ainda, em Gálatas. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, está vendo como é que você está andando errado conforme a verdade do Evangelho? Disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, olha o que os pastores fazem com você e já fez comigo por mais de 15 anos. Porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês? Espero que você esteja entendendo e mais ainda recebendo. Porque a gente vive muitos anos em uma igreja, eles usam a Bíblia, por usarem a Bíblia a gente acha que está certo. Às vezes a gente condena outros povos nas suas igrejas. Ah, fulano está errado, fulano se morrer vai para o inferno. E às vezes a gente está todo errado e acha que está certo. Então você está vendo aqui como tem erro nessas igrejas. Tipo, batismo nas águas é errado, jejum é errado, pedir perdão de pecado é errado, e tudo isso eu posso te mostrar dentro da Bíblia. Óleo ungido também é errado, não existe óleo ungido, né? Tudo isto é condenação, tudo isto traz maldição. Acompanhe esse vídeo, leia calmamente comigo e você vai entender direitinho tudo que eu quero passar para você. Então agora a pergunta é, a circuncisão que foi dada a Pedro para os gentios é servir a Deus com obras, né? Jejuar, guardar sábado, né? Usar aquelas roupas de pano de saco, se humilhar, jogar cinza na cabeça, aquilo tudo que eles faziam, né? Se batizar nas águas, no rio, né? Até isso é bagunçado dentro das nossas igrejas. Uns dizem que o batismo só vale se for no rio. Outros dizem que pode batizar numa piscina. Outros dizem que pode batizar no mar aberto. Cada um fala uma besteira e ninguém sabe qual é o certo. Então hoje você vai saber. Continuamos aqui a leitura. Agora vamos falar o que é servir a Deus na incircuncisão. O que Deus fez para nós através do sacrifício de Cristo. Então vamos começar em Gálatas 2, capítulo 2, do versículo 16 até o 21. Olha só o que ele fez por nós. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você está entendendo? Você pode jejuar quantas vezes quiser, guardar o melhor sábado do mundo, né? Fazer tudo perfeitinho. Mas ninguém vai ser justificado. Todo mundo é condenado pelas obras da lei. Aí diz o 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma.
Aqui diz que o povo, tem pessoas que querem ser justificado em Cristo. Como é isto? Vamos dizer que Jesus falou assim: aquele que não for batizado não será salvo. Aí, para você se justificar em Cristo, você vai lá e se batiza nas águas. E depois diz: não, eu me batizei porque Cristo mandou se batizar. Né? Vocês vão expulsar um demônio, jejua para expulsar o demônio. Aí a gente falou: isso é errado. Aí você: não, Cristo falou que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você está se justificando no que Cristo falou. Mas muita coisa do que ele falou não é para você, é para o povo judeu. Então, quando você anda com esse Jesus que foi na carne e segue o Jesus ressuscitado, você está andando com dois Jesus segundo a Bíblia. E pela Bíblia você é um adúltero. Você só tem que servir um Jesus, o que ressuscitou. O Jesus que ressuscitou pertence a nós. O Jesus em carne que morreu na cruz é para os judeus. Né? Então diz aqui o 18. Capítulo 2, versículo 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, Jesus destruiu o servir a Deus pelas obras da lei. Mas se eu vou lá e começo a fazer obra da lei, olha o que está acontecendo. Constituo-me a mim mesmo transgressor. Está vendo o que você é? Um transgressor da palavra de Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus. Tá vendo? Você tem que viver pela fé, pelo que Cristo fez e acreditar. Você não precisa praticar nada. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas se você está numa igreja praticando obra para ser salvo, se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer aquilo, eu não vou ser salvo. Olha o que você está fazendo com o sacrifício de Cristo. 21. Não aniquilo a graça de Deus. Como tem gente aniquilando o sacrifício de Jesus, a graça de Deus que nos salva pela fé. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Para muita gente, Cristo morreu em vão, porque a pessoa acredita que para ser santo tem que se batizar. Vou me batizar nas águas para perdão de pecado. Vou fazer um jejum para me santificar. Elas estão anulando o sacrifício de Cristo e para elas, Cristo morreu em vão. Você que acha que você vai para o céu, pela Bíblia, você está perdido. A Bíblia olha para você e diz que você é um maldito. Você lembra lá em Apocalipse, quando ele diz que vai separar o povo? Né? Um botará à esquerda e o outro à direita. O da direita ele chamará de bendito de meu Pai. O da esquerda ele chamará de malditos. Apartai-vos de mim, maldito. É com você que ele está falando. Você que vive praticando obra. Quer um conselho? Quer ter uma salvação garantida? Quer andar certo com Jesus? Eu te dou um conselho. Vai para a igreja Cristo Vive, Ministério Apóstolo Miguel Ângelo. Porque lá prega o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi dado a Paulo. Se você não é judeu, vá para a igreja Cristo Vive, porque lá você vai ter a salvação garantida, não em obras, mas pela tua fé no sacrifício de Cristo. Porque lá nós não fazemos nada para se salvar. Nós vivemos a obra da fé, não obras para a salvação. E isso aí você vai aprendendo. Você vai frequentando os cultos e você vai entendendo por que não tem batismo, por que não tem pedir perdão de pecado, se humilhar, muitas coisas. Lá não tem sexta-feira para brigar com o diabo. Quem somos nós para brigar com o diabo? Que os pastores ensinam o povo a brigar com o diabo. Isso é um absurdo. Então, vamos agora para o capítulo 5. Vamos ler do 1 até o 5. Nós estamos aprendendo aqui o que é o evangelho da incircuncisão. Diz assim o versículo 1 do capítulo 5.
Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Isso aqui é falado para você depois que você entender tudo que eu estou falando, parar de jejuar, parar de crer em batismo com água e estiver firme no evangelho certo, que é o evangelho da incircuncisão. Aí ele fala isso para você. Aí diz aqui o 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos dizer que eu tenho conhecimento, não jejuo, não me batismo, estou muito bem. Mas de repente vem um pastor cheio de sabedoria e me engana. E eu começo a jejuar, me batizo de novo, começo a pedir perdão de pecado. Aí ele diz aqui, eu deixei me circuncidar. E o que acontece? Cristo não vai me aproveitar de nada, eu deixei de servir para Cristo. Porque só serve aquele que vive pela fé. Lembra o que Deus falou? O meu justo viverá pela fé, não é pelas obras. E de novo protesto a todo homem, estou lendo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estás de Cristo. Está vendo? Você está separado de Cristo. Você crente que está salvo, que você morrer vai para o céu, que seu nome está no livro da vida, mas pelas obras da lei você está separado de Cristo. Versículo 4 do capítulo 5 de Gálatas. Vós, os que vos justificais pela lei, você está se justificando pela lei. E a nossa justificação é o sacrifício de Cristo. Continuando. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, a salvação é pela fé. Né? Agora vamos pular para o outro livro. Vamos lá em Efésios. Capítulo 2, vamos ler do versículo 5 até o 10. O 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Presta atenção aqui qual é a nossa salvação. Olha só. Porque pela graça sois salvo por meio da fé e não das obras. E isto não vem de vós, você não tem que fazer nada para ser salvo, porque não depende de você, tudo é de Deus. E isto não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras, não adianta você praticar nada para ser salvo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você entendeu por que Deus fez tudo facilitado? Se eu jejuar para ser salvo, se eu me batizar para ser salvo, se eu me humilhar, se eu subir monte, se eu fizer várias coisas, então eu posso dizer, ó Deus, eu estou aqui porque eu mereço, eu me esforcei, eu me sacrifiquei e eu sou salvo. Mas só que Deus fez a salvação em Jesus sem que eu tenha que praticar nada. Eu só preciso acreditar no que Cristo fez, para que eu não me glorie, para que eu saiba que eu estou salvo pelo amor, pela misericórdia de Deus. O 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para as que andássemos nela. Você não tem que fazer obra de Deus. Você só tem que andar nas obras que Ele já fez, que são as obras da salvação, obras do salvo, não obras da lei, né? Vamos agora, vamos dar uma passadinha lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20.
Enquanto você está ouvindo esse vídeo, você que acha que tem conhecimento da Bíblia, deve estar vendo um monte de versículo na tua mente, indo contra o que você está ouvindo. Olha um versículo aqui, que às vezes eu converso com as pessoas usam muito para dizer que tem que se sacrificar. Diz assim no capítulo 3, versículo 20 do Apocalipse. É muito conhecido isso aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí você pensa assim, se a salvação é pela fé, já que eu não tenho que fazer nada, então o que quer dizer esse versículo? Sabe o significado desse versículo? Quer dizer isso aqui, ó. Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8. Olha o que quer dizer está a porta batendo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir de hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Quantos de nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que é ele está à porta batendo, e nós endurecemos nosso coração? Né? Às vezes o pastor pede o dízimo para poder investir na obra, para poder evangelizar, poder pagar rádio, né? para pagar igrejas que são alugadas, e nós podemos ajudar. Nós podemos sempre fazer mais. Mas aí a gente endurece o nosso coração, né? Não é que eu tenho dívida para pagar, não que eu tenho coisas para comprar, não que as coisas estão difíceis, eu não posso estar fazendo gasto. Então você está endurecendo o teu coração. Às vezes chega alguém pedindo uma esmola a você, uma ajuda de qualquer maneira, né? E você pode fazer, mas você vai lá e se endurece. O Espírito Santo, ele te impulsiona a fazer essas coisas. E você endurece o teu coração. Ou seja, Jesus bateu a porta para você abrir teu coração. Ou seja, se doar mais, Deus quer sempre mais de você para ele poder dobrar ele, e multiplicando o seu talento. Mas o que você faz? Pega o teu talento e enterra. Ou seja, você endureceu o teu coração. Você fechou a porta para Cristo. É isso que quer dizer aquela passagem. Não tem nada a ver com salvação, com receber Cristo. Só quer dizer que Cristo está pedindo para a gente fazer mais por Ele, pela obra. E a gente, muitas das vezes, endurecemos nosso coração. Então vamos lá em Efésios, capítulo 2, ler do 14 até o 16. Então, nós estamos lendo aqui, são versículos que falam que Cristo fez na cruz, que nós não precisamos andar mais pelas obras da lei. Então aqui nós vamos ler mais 2 versículos que falam sobre a graça. Olha só o que Cristo fez na cruz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, qual judeus e gentios. E derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Está entendendo? Jesus destruiu a lei das ordenanças. Você não precisa mais fazer nada para ser salvo. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Que inimizade era essa, né? Como diz aqui, dos ambos os povos, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Qual era o problema? Os judeus andavam nas obras da lei que foram dadas a Moisés. Os outros povos não andavam nessas leis. Então existia uma briga, uma inimizade. Não queremos se misturar com esse povo. Esses povos não vão namorar nossas filhas para poder formar família, porque eles não andam na lei de Moisés. Então tinha essa briga toda, né? Agora vamos ler Efésios, capítulo 4, do 13 até o 15. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano. Está vendo o que esses pastores estão fazendo? Pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você só vai crescer na graça e no conhecimento, você só vai entender o que Cristo fez na cruz na igreja Cristo Vive. Porque todas essas outras igrejas só falam em lei, é batismo nas águas, é subir monte, né, é vigílias, né, unção com óleo, né, isso tudo aí está te levando para praticar a obra. Né? Se você não vir à igreja, você vai perder tua salvação. Se você cometer um pecado, Jesus risca teu nome do livro da vida, e você não tem paz, e você vive perturbado. E eu era assim também. Eu tinha medo de morrer, eu andava pela rua com o maior medo de morrer e ir para o inferno, dentro da igreja, sendo fiel, vivendo a palavra e sempre com medo de morrer. Por quê? Porque eu estava na lei. Esses pastores, eles perturbam a nossa mente, a gente não tem paz, a gente não tem confiança na salvação, porque eles pregam que a salvação depende de nós, e nós estamos sempre errando. Então você nunca tem certeza da salvação. Quando você vai para a igreja Cristo Vive, Ministério Apóstolo Miguel Ângelo, e aprende que a salvação não depende de você, depende de Cristo, e tudo já está feito, você passa a ter paz, você passa a ser feliz, passa a ter amor em ir à igreja. Né? Você passa a ter amor para dar o dízimo, para ofertar, você não faz mais nada com interesse querendo ser abençoado, você não dá dízimo com medo do devorador. Né? Na igreja Cristo Vive, a gente serve a Deus por amor, serve a Deus com alegria. Vai lá, faz uma visita. Eu te garanto que se você visitar, você vai ficar de vez, porque lá é muito bom. Se você entender tudo que eu estou falando, com certeza você não fica mais nessa igreja. Porque eu sei que você não é um bobo para ser enganado. Fica um pastor usando a Bíblia para enganar. Né? Você presta atenção nas pregações. Eles falam de Abraão, de Davi brigando com os gigantes, da mulher hemorrágica, né? Eles já não sabem nem mais o que falar. Mas de Jesus eles não falam, eles não têm pregação para falar sobre Jesus, o que Cristo fez na cruz, né? O que ele conquistou para nós, quem sou eu para Deus em Jesus. Né? Você já deve estar cansado de ver Abraão matando o filho, você já deve estar cansado de ouvir Davi brigando com os gigantes. Né? Você vai para a igreja, eu quero ouvir de Deus, quero ouvir o que Cristo fez na cruz por mim. Você vai lá querendo a palavra e eles vão falar de diabo, vão falar de dinheiro, vai falar de inferno, vai falar do que os homens fizeram, mas não falam de Deus. E você sai triste da igreja. Muita gente já está cansado dessas igrejas. Eu converso com pessoas que estão desanimadas de igreja, porque não tem palavra. Né? O que nos dá a vida é a palavra. Você vai para a igreja, ouve a palavra, você fica feliz, você se alimenta, você quer voltar. Mas você vai para a igreja, o pastor só fala em diabo, inferno, dinheiro, né? Perder salvação. Daqui a pouco você pensa, pô, já que eu vou perder a salvação, eu vou cair no mundo de vez. Eu nunca estou certo, eu nunca estou só, estou sempre errando. Né? Então é isso que esses pastores fazem. Né? Vamos ler de novo aqui o 14, olha só o que diz. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é ensinamento. Então cada um fala uma besteira. Tem igreja que você é obrigado a andar de calça comprida, camisa com manga comprida. A mulher não pode usar short, calça comprida, entendeu? Senão vai para o inferno, não pode pintar cabelo, não pode usar unha. São doutrinas, são mentiras que o homem inventa para você se sentir santo. Pelo engano dos homens, ou seja, dos pastores, que com astúcia
enganam fraudulosamente. Eles têm astúcia, eles têm sabedoria, e você acaba sendo enganado, porque você acredita que o pastor é um homem santo. Ele está usando a Bíblia, ele está falando no nome de Deus, e você acaba se entregando, você acredita no que ele fala, né? E aí é que está o problema, porque se é um malandro falando, você vai ficar esperto. Você não vai ser enganado. Mas como é um pastor, você não, ele é santo, ele é um pastor, falou, está falado. Mas só que você está se dando mal. Você vai para o inferno porque você está debaixo de maldição. Esses pastores estão te enganando, estão mentindo e usando a palavra. A palavra também tem um monte de condenação para eles. Deus vai cobrar deles. A palavra diz que Deus vai cobrar. Porque eles afastam as ovelhas de Deus com essas pregações. Está isso na Bíblia. Continuando no capítulo 4 de Efésios, vamos ler agora do 17 até 19. E digo isto, 17, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles. Eu espero que você não seja um ignorante. Eu espero que você não seja entenebrecido pela lei e acha que isso tudo aqui é besteira e você vai continuar crendo no batismo, crendo em jejum, né? E estará separado de Deus pela tua ignorância. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Espero que o seu coração seja de carne e não de pedra. 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. O que quer dizer isso? Muita gente pensa assim: eu não posso pecar. Mas aparece uma oportunidade que agrada, o que eles pensam? Eu vou fazer, depois eu peço perdão, faço um jejum e está tudo bem. Quantas pessoas estão vivendo pecado pensando que vai pedir perdão, vai fazer um jejum e está tudo bem? Mas só que a Bíblia diz que essas pessoas estão anulando o sacrifício de Cristo. Porque a pessoa que tem uma vida santa e peca porque quer pecar, o pecado planejado, o pecado voluntário, ela invalida o sacrifício de Cristo. Agora, vamos lá no livro de Romanos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Está vendo? Você é uma boa pessoa, seu coração é bom, você é bem intencionado, você tem respeito a Deus, você tem zelo pela obra, mas você não está tendo entendimento. Eu espero que com esse vídeo a tua mente se abra e você possa ir para a igreja certa, Igreja Cristo Vive. Versículo 3 do 10, diz assim: Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está vendo o que você está fazendo? Porque o fim da lei é Cristo. Jesus acabou com a lei. A igreja que anda pela lei está debaixo de maldição. Porque o fim da lei é Cristo. Versículo 4 do capítulo 10 de Romano. Para justiça de todo aquele que crê. Se você crê, se você está na Cristo Vive, vivendo pela fé, você foi feito justiça, você é um justo, você não tem falha, não tem erro. Mas se você anda pela obra, você rejeitou a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? As obras da lei eram pesadas para nós por causa da nossa carne. Então Deus, para ser justo, né, não dizermos que ele foi justo opondo a lei, ele fez a justiça dele no sacrifício de Cristo. Ou seja, vou dar maior molinho para vocês. Aí você vai e rejeita o molinho que Deus deu.
Ou seja, eu só tenho que crer e frequentar a igreja, me desviar do mal por amor a Cristo. Mas aí você pensa, não, é eu que tenho que jejuar, não, eu tenho que me batizar. Você está rejeitando a justiça de Deus e colocando a sua justiça. Entendeu? Então você não vai ser justificado pelo sangue de Cristo. Aí diz aqui, agora vamos ler no capítulo 2, continuando no livro de Romanos, do versículo 25 até o 29. Olha o que fala aqui da circuncisão, o povo que vive pela lei. Se a circuncisão, ela é válida. De que forma que ela é válida? Olha o que diz aqui no 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Ou seja, qual é o ser humano que consegue guardar toda a lei, do primeiro dia até o último dia de vida, né? Só Jesus guardou toda a lei, só ele morreu santo. Então, se você errar um mandamento, você é culpado de todos os outros, né? Então, por isso que Deus fez a incircuncisão, ou seja, o povo vai servir a ele, vai ser salvo, independente de obras. 26. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, ou seja, você é um povo não judeu. O seu evangelho é o evangelho da incircuncisão, salvação pela fé. Mas se você guarda os mandamentos, vive pela lei, pratica a lei, você não é mais povo da incircuncisão, você é considerado judeu. Você vai ser julgado pelas obras da lei, porque a Bíblia diz que os que andam na lei serão julgados pela lei, e o povo da fé é salvo sem nenhum julgamento, né? Então diz aqui, o 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração. Ou seja, o povo, quem Deus considera judeu, não é só aquele povo que nasceu lá e é judeu. É o povo que quer praticar a lei, que ama praticar a lei, que tem a lei no coração. Então, para Deus, ele é um judeu. Se você quer praticar a lei, se você anda pela lei, se você ama fazer a lei e acha que a lei é certa, então para Deus você é um judeu, você não é um gentio, porque você está andando pela lei. Entendeu? Vamos ler de novo, ó, 29. Mas é judeu o que o é interiormente, ou seja, o que vive a lei. É circuncisão, a que é do coração, não no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tem gente que jejua, às vezes. Tem gente que faz jejum, depois cisma, não vou quebrar meu jejum, vou comer, estou cheio de fome. Eu ia fazer jejum até meio-dia, mas não estou mais aguentando de tanta fome. Ou seja, isso aí anda pela letra. Mas tem aquele que tem no coração, ele está cheio de fome, mas ele aguenta o jejum até meio-dia. Então, para Deus, você é um judeu, porque você anda pelas obras da lei. E você não tem que andar pela lei, você tem que andar pela fé. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé, não pela graça por meio das obras. Está entendendo como você está errado dentro de uma igreja? E a pessoa chegar naquele dia, você pensar que vai subir Jesus falar para você, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E o que você vai fazer? Vai pegar o pastor, vai bater no pastor porque te ensinou errado? Vai adiantar você bater nele se você vai passar a eternidade no lago de fogo? O que adianta é você entender o que eu estou falando, se esforça, entenda, leia, medita nesses versículos e vá para a igreja Cristo Vive, que lá a tua salvação estará garantida, não pela igreja, mas pelos ensinamentos da igreja. Agora a gente vai ler, continuando aqui no livro de Romanos, vamos ler no capítulo 3, vamos ler
do 19 até o 31. Diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, os que praticam as obras, né? No caso você, os que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Você está condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada. Ninguém vai ser salvo diante dele pelas obras da lei. Por quê? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Como é que você sabe que é pecador? É porque você está vivendo pela lei. Se você viver pela fé, você erra e nem sabe quem errou. Você não tem peso na consciência, você se torna uma criança. Você se torna puro, santo. Olha o 21. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, não os que praticam obra. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está entendendo? Você só é justificado pela fé no sacrifício de Cristo, porque todos nós éramos pecadores. Pela lei, você se torna maldito. Além de ser um pecador, também é um maldito. Mas em Jesus, você é justo, é justificado, deixou de ser pecador. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão. Guarda essa palavra. Tem o perdão e tem a remissão. As duas palavras são diferentes. Perdão é uma coisa, remissão é outra coisa. Remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ela seja justo e justificador daquele que tem fé. Se você tiver fé e viver pela fé, Jesus será o teu justificador. Salvar, você não perderá a tua salvação. 27. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você não precisa fazer nada para ser salvo. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Agora vamos ler em Romanos 7, capítulo 7, do 1 até o 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Vamos meditar uma coisinha aqui que eu falei antes, que você era um adúltero e não sabia. Olha o que diz aqui, ó.
De sorte, versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, que marido é esse? O Jesus em carne. Jesus em carne, ele andou com 12 apóstolos dando ensinamentos. Mas esse Jesus morreu na cruz. Aí diz aqui, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Qual é o outro marido? O Jesus que ressuscitou. Então, se você andar com Jesus da cruz, né, Jesus em carne, e andar com Jesus ressuscitado, você está com 2 Jesus, segundo a Bíblia. Então, você é um adúltero. Então, para de andar por Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu tenho que fazer o que Mateus falou. Eu tenho que fazer o que Lucas falou. Eu tenho que fazer o que está escrito em Romano, o que está escrito em Hebreu. Você está vivendo os 2 evangelhos. Você é adúltero. Você vai se perder no último dia, né? Porque você está entrando em condenação. Você não sabia, mas agora você está sabendo. E o que você vai fazer? Continuar no erro? Né? Ou vai para a igreja Cristo Vive para viver de maneira certa e passar a eternidade com Deus? Agora vamos ler no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o 1 e o 2. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Você tem que permanecer no evangelho de Paulo, sem praticar a obra. Diz o 2: pelo qual também sois salvos, que é o evangelho, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Você tem que viver o evangelho de Paulo como ele falou. Se você pensar, não, hoje eu vou fazer um jejum. Não, eu vou me batizar nas águas, porque a igreja Cristo Vive não batiza, mas depois eu volto para a igreja Cristo Vive. Ou seja, você não está vivendo como ele falou. Eu cometi um erro, vou pedir perdão porque eu pequei. Você está saindo do evangelho de Paulo. Você não está andando de acordo com o que ele falou. Ou seja, você está crendo em vão. Agora a gente vai ler do livro de Hebreus, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 a 3. Diz o 1: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Presta mais atenção nas coisas que Paulo prega, para em nenhum tempo você se desviar. O 2: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Está entendendo? Você não vai escapar. Não adianta chegar naquele dia, chorar, pedir perdão e dizer, Senhor, eu não sabia. Porque aquele dia não vai ter amor nem misericórdia, só vai ter justiça. Você andou errado, está errado. Se você viveu pela fé, você está salvo. Agora vamos ler Hebreus, do 3, capítulo 3, do versículo 6 até o 19. Diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança, ou seja, andarmos na fé, e a glória da esperança até o fim. Se você praticar a obra, Cristo não permanece em você, você não será casa de Deus. 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira
porque não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, que seu coração seja fiel, que seu coração seja bom, para se apartar do Deus vivo. 13. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você tem que viver pela fé e permanecer na fé. Não pode praticar obra nenhuma. Entendeu? Senão você não será salvo. 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, você está ouvindo a voz do Espírito Santo hoje, através desse vídeo. Não endureçais os vossos corações, como na provocação. E aí, vai endurecer teu coração ou vai se mandar para Cristo vive para viver certo, de maneira correta? 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Você tem que crer no que Cristo fez e viver pela fé. Agora a gente dá uma voltada lá para o livro de Romanos. Vamos ler do capítulo 2, do versículo 13 a 16, que diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei, nós não temos lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, eu entro numa igreja, não tenho lei, mas o pastor ensina que eu tenho lei, que eu começo a andar pela lei, então eu vou servir para mim mesmo de lei. Aí olha o que acontece quando eu ando na lei, no versículo 15. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Ou seja, se eu jejuar, se eu me batizei, se eu ler a Bíblia, se eu for à igreja, o meu pensamento, ele me defende. Ele diz que eu sou santo, que eu estou salvo, que eu estou agradando a Deus. Mas se eu deixar de dar o dízimo, se eu faltar o culto, se eu não ler a Bíblia, se eu não fizer uma oração, aí o meu pensamento, ele me acusa. Você errou, você pecou. Se Cristo vir, você vai para o inferno. Você perdeu tua salvação. Você está entendendo o que acontece quando você anda na lei? Se você andar na lei, o seu pensamento te aprova. Se você deixar de andar na lei, o teu pensamento te acusa. Olha por que você tem que andar no Evangelho de Paulo. Grava bem isso. Não ande por Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem mais ninguém. Só por Paulo. Olha o versículo 16 do capítulo 2. Olha o que diz aqui. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Não adianta você andar em outro evangelho, que o seu julgamento, o meu julgamento é por Paulo. Então, se eu andar por Paulo, eu estou bem. Se eu andar na Bíblia toda, eu estou mal. Vou perder minha salvação. Aí a pergunta é, se essas igrejas estão pregando errado, estão debaixo de maldição, se Deus não está lá, por que acontecem os milagres? Por que muita gente é abençoada? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Presta atenção que a Bíblia diz aqui, Porque tais falsos
apóstolo ou pastores são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo ou pastores de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros, ou seja, são pastores do diabo, se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, um pregador de Jesus, ele é abençoado, o povo é abençoado por Jesus, porque o pregador é de Jesus. Se o pregador é do diabo, o diabo tem que confirmar aquilo que ele está falando. Se você pega um óleo ungido, que não é de Deus, e vai lá e crê naquele óleo, o diabo vai te dar o que você creu, o que você pediu, para você acreditar no óleo e não no sacrifício de Cristo. Se você está doente, passa um óleo na enfermidade. Esse óleo vai me curar. O diabo vai lá e te cura. Aí você vai acreditar em quem? Em Jesus ou no óleo? Você está entendendo? Por isso que você está errado. O diabo, ele te abençoa para você continuar crendo no erro. Quem é que vai tirar da tua mente que a igreja não é de Deus se você viu a benção lá? Então, se a lei é difícil de viver, se a lei traz condenação, então para que Deus criou a lei? Né? Por que ele impôs a lei ao povo através de Moisés? Ele pôs a lei, olha só o porquê que ele pôs a lei. Diz aqui em 1 Timóteo, do capítulo 1, vamos ler o 9 e o 10. Diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, a lei não foi feita para você, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Se você não concorda com a doutrina de Cristo, que é perfeita, então a lei foi feita para você. Vive pela lei. E depois você se torna maldito e vai para o inferno. Então, estamos perto de finalizar. Diz assim, né? Olha o que é o cristianismo verdadeiro. Se você alcançar isso aqui, você é um perfeito cristão. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ler do 3 ao 12. Pouca gente, poucos cristãos alcançam isso aqui, ó. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Está vendo o que esses pastores fazem? Usam a palavra só para ganhar dinheiro, para ter uma vida boa. E depois eles vão para o inferno e você vai juntinho com eles. 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos, isso aqui que você tem que ter no teu coração. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço, em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores.
Vamos meditar um pouco aqui. Essas igrejas que só fazem campanha, fogueira santa, pega um envelope de Deus vai te abençoar, e bota carro dentro da igreja, e muitos absurdos para o povo ser abençoado. O povo que anda atrás de uma vida próspera, de uma vida melhor, eles saem da fé e caem nessas heresias, né? Às vezes tem até uma vida próspera, mas a salvação perdeu. Aí Jesus pergunta, que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua salvação? É melhor você ser um cristão humilde, se dedicando à obra, em vez de querer ser abençoado e ter a salvação garantida com uma montanha de bênção, né? O 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Está vendo que a Bíblia sempre fala na fé e nunca em obra? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Né? Então, para finalizar, vou ler agora o último versículo que eu separei aqui. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar. Espero que isso tudo entre no teu coração, que você tome a decisão de sair da tua igreja que prega o erro, que prega a lei, te torna maldito e você está crente que você é um santo. Então vá para a igreja Cristo Vive, viva pela fé, seja salvo através da graça, vivendo pela fé e não pelas obras. Mas se você não entender tudo que está aqui, se você for contra, se você se endurecer, se você começar a achar versículo para debater com o que eu disse aqui, olha o porquê que você não está recebendo, porquê que você está se endurecendo e arrumando um monte de versículo para ir contra. Olha onde está a causa. A causa está aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 a 10, e finalizamos o nosso vídeo. Diz assim o 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou seja, não entende, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Porque você é um incrédulo, o diabo não deixa você entender o que nós estamos dizendo aqui. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo te cegou para não resplandecer a luz, ou seja, para você ser salvo por Cristo. Você vai se perder crendo na lei, nas obras da lei, porque o diabo está te cegando. E por que ele te cega? Porque você é um incrédulo. 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Se você anda pelas obras, a excelência do poder não é de Deus, porque você se sacrificou, você pagou o preço, então você também merece honra, você também merece ser glorificado, porque você fez a sua parte. Mas se você vive pela fé, você não vai ter que fazer nada para se salvar. E a excelência do poder será só de Deus. A glória é só dele, a honra é só dele, porque nós não fazemos nada. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Entendeu? Então, meus amados, meus irmãos em Cristo, finalizamos aqui nosso vídeo. Que o Espírito Santo possa revelar a vocês tudo que eu quis dizer nesse vídeo. E que a graça do Senhor seja com vocês. E que vocês
possam se mudar da igreja de vocês para Cristo Vive, para vocês não viver mais debaixo de condenação, como eu já vivi também, né? Graça e paz, e fiquem com Deus.